vídeo de hoje eu vou te mostrar como investir o seu dinheiro em fundos imobiliários. Sim, eu decidi nesse vídeo de hoje investir R$ 1.000 em fundos imobiliários e te mostrar o quão interessante é essa modalidade de investimento que faz com que você tenha a liberdade e a possibilidade de investir em imóveis sem precisar desembolsar um valor muito grande. Talvez você já tenha pensado, pô, deve ser muito legal investir em imóveis, mas eu não tenho 200, 300, 500 mil para investir em um imóvel físico de fato. E a boa notícia é que com menos de R$ 100 você consegue investir em fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário, só para você ter uma noção, que custa 10, R$ 15. O fundo imobiliário que eu vou comprar hoje vai ser um fundo imobiliário extremamente acessível que você que está aí de casa, se quiser sair do vídeo depois e investir no mesmo fundo imobiliário que eu escolhi, você pode. Eu não vou recomendar nenhum ativo aqui, não vou dizer para você, ó, faz esse investimento aqui que é melhor ou não. Eu simplesmente vou investir R$ 1.000 porque eu quero te provar hoje aqui que é possível investir em imóveis sem ter uma grande quantia de dinheiro. Mas antes disso, eu vou te explicar alguns conceitos básicos sobre fundos imobiliários que você precisa saber e que é importante você saber antes de começar a investir em fundo imobiliário. E que se tivessem dito isso para mim, quando eu estava começando a investir em fundo imobiliário lá em 2021, ou seja, já fazem aí 4 anos que eu invisto em fundo imobiliário, se tivessem me dito isso lá no início, eu não teria errado tanto. Então eu acho que você merece saber dessas coisas. Então continua no vídeo para saber e fica até o final para você ver investindo R$ 1.000 em fundos imobiliários. Bom, a primeira coisa que eu julgo necessário você saber para começar a investir em fundos imobiliários é que existem dois tipos principais de fundos imobiliários. Existem os fundos de tijolos e existem os fundos de papel. Calma que eu vou te explicar o que significa cada um desses dois. Os fundos imobiliários de tijolos são os fundos imobiliários que compram imóveis físicos. E como que funciona esse processo, afinal de contas? Bom, imagina que eu sou um investidor, de fato eu sou um investidor, eu vou ceder, eu vou colocar o meu dinheiro em um fundo imobiliário que eu gosto e que eu acredito. Quem gerencia, quem cuida desse fundo imobiliário é como se fosse um banco especializado que a gente chama de gestora. Essa gestora, ela é responsável por, obviamente, gerir, cuidar dos investimentos de várias pessoas, não só eu, mas vários outros investidores. Então ela vai pegar esse meu dinheiro e vai usar ele para comprar imóveis. Seja um shopping, sim, existem fundos imobiliários de shopping, lajes corporativas, que são aqueles prédios comerciais grandões que se alugam para empresas terem salas comerciais. Também galpões logísticos, onde grandes empresas usam para estocar coisas. E, além de tudo isso, também tem uma categoria não muito famosa, mas que também está aí, que é a renda urbana. A renda urbana, ela é bem interessante porque ela é dessas super lojas como Pernambucanas, Americanas. Bom, essas lojas grandes aí, rede de supermercado, né? Rede de varejo, esse tipo de coisa aí, que precisa de um galpão grande para estabelecer aí o seu comércio. Então, é muito interessante essas 4 categorias principais do mundo dos fundos imobiliários de tijolo, e são essas categorias que movimentam a grana dentro dos fundos imobiliários de tijolo. Então, se você colocar um dinheiro em um fundo imobiliário de tijolo, o seu dinheiro vai estar indo para uma dessas categorias e vai estar sendo investido em algum imóvel que tenha a ver com essas categorias. Então, o que acontece é que tem fundos imobiliários que se especializam em shopping, ou seja, aquele fundo imobiliário compra vários shoppings, fundos imobiliários de galpão e por aí vai as outras categorias que eu já mencionei anteriormente. Agora vamos entender o que é o tal do fundo imobiliário de papel. O fundo imobiliário de papel, ele é um fundo que, diferente do fundo imobiliário de tijolo, ele não compra o imóvel, ele compra títulos que estão ligados ao mercado imobiliário. Esses títulos são os famosos CRI e LCI. O LCI são letras de crédito imobiliário e ele é um título bancário, ou seja, é o banco que oferece esse título. E uma coisa interessante é que ele é isento de imposto de renda e o seu dinheiro vai estar indo para o setor imobiliário. Agora, o CRI ou CRI, como a galera costuma chamar, é um certificado de recebíveis imobiliários. Quem oferece esse tipo de título são securitizadoras. E o processo é um pouco diferente, mas resumindo, o seu dinheiro ele vai ser usado como um crédito imobiliário, né? Ele vai para o mercado imobiliário de uma certa forma aí. Então,
Resumindo, os papéis investem em títulos. Esses títulos, eles têm uma certa rentabilidade. Então, às vezes, o título que o fundo compra é, por exemplo, taxa Selic, né? Que vamos botar aí a taxa Selic hoje está 13,25% ao ano, mais 3%, mais 4%. Isso daí seria um CDI mais 4%, né? CDI é a mesma coisa que a taxa Selic. E aí você estaria investindo em um título como esse. Ou então pode estar lá, IPCA mais 6%, né? Ou seja, inflação mais 6%. Então é mais ou menos por aí que funciona. As empresas oferecem um título com uma determinada rentabilidade, o fundo vai lá com seus analistas, escolhe e investe o dinheiro das pessoas que estão lá colocando dinheiro. E agora que você já sabe desses conceitos básicos, chega de papo furado, eu vou te mostrar na prática qual fundo imobiliário escolhi, por que eu escolhi e vou investir esses R$ 1.000 na sua frente, mostrar o que eu fiz. Bom, a partir de agora você já deve estar vendo minha tela e eu estou mostrando aqui que o fundo imobiliário que eu escolhi é o HGFF11. Lembrando que isso não é uma recomendação, é simplesmente o fundo imobiliário que eu decidi investir esses R$ 1.000 aqui. E se você der uma olhada, tem alguns pontos bastante interessantes que talvez te chamem a atenção. O primeiro é que o valor dele é de apenas R$ 68,99, é R$ 69. E esses R$ 69, eles já mostram que os fundos imobiliários são extremamente acessíveis. Agora só deixa eu te explicar uma coisinha. Esses R$ 69 dá para você comprar uma cota. É como se fosse um pedacinho desse fundo imobiliário. Imagina que com esses R$ 69 você vai ter como se fosse uma mini salinha, talvez um mini pedacinho de um cômodo de um imóvel que você vai estar investindo ali dentro do fundo imobiliário. Então você vai ter um pequeno pedaço, mas você vai receber o seu aluguel por esse pedaço todos os meses. Sim, esse é o ponto legal do fundo imobiliário. Você recebe todos os meses um aluguelzinho. E esse aluguelzinho é o que a gente chama de dividendo. E o melhor, o dividendo é sempre isento de imposto de renda. Mas bora lá continuar vendo aqui o HGFF11. Se você dá uma olhada aqui, ele tem um valor patrimonial por cota. Esse valor patrimonial por cota é uma conta que dá para fazer somando tudo que esse fundo imobiliário tem patrimônio e vendo quanto que valeria se você dividisse esse patrimônio pelo número de cotas que estão disponíveis e fosse comprar cada cota. Aqui está dizendo que o número de cotas, né, aqui embaixo, né, diz que o número de cotas é de 2.863.597 e o patrimônio é de 220.959.092. E o valor patrimonial por cota está como R$ 77,16. Porém, o que está sendo cobrado é R$ 69. Então, nota que o valor patrimonial está acima, né? A cota ela está sendo precificada abaixo do patrimônio do fundo imobiliário. Isso mostra que o fundo imobiliário está como se fosse descontado, vamos dizer assim. Ele está no precinho, está valendo a pena comprar ele pelo preço que ele está atualmente. Outras coisas interessantes a se olhar aqui é o crescimento dos dividendos e o próprio dividendo, né? Aqui você consegue ver que o dividendo que ele está pagando é de 13%. E esse dividendo é um dividendo muito satisfatório, porque se você olhar para um título de renda fixa como o Tesouro Selic, por exemplo, que está pagando 13,25% ao ano, e você compara com um investimento de renda variável arriscado, que você vai estar ali colocando o seu dinheiro e está ganhando 13% ao ano de dividendo, é praticamente como se você estivesse investindo numa renda fixa. Isso torna um investimento muito mais seguro e atraente. Além disso, nos últimos 3 anos dá para ver aqui que o CAGR dos dividendos, ou seja, o crescimento dos dividendos, né? O CAGR é uma taxa anual composta de crescimento. E ele está mostrando que é de 5,47, ou seja, essa taxa de crescimento mostra o quanto os dividendos cresceram nos últimos 3 anos. E cresceram 5,47 vezes. Então, dá para considerar aí que teve um bom crescimento. Aqui está mostrando quanto que ele distribuiu de dividendos. Ó, o próximo rendimento vai ser no dia 18 de março. Aliás, inclusive eu acho que é hoje. É hoje. Hoje é dia 18 de março. Então, está sendo pago hoje o dividendo para os cotistas do HGFF11. E está sendo pago R$ 0,68, ou seja, 68 centavos de dividendo.
Vindo um pouquinho mais para baixo aqui, tem uma coisa muito interessante que os fundos imobiliários que esse fundo investe. Ou seja, tem uma coisa que eu não expliquei para vocês, que existe uma modalidade de investimento no mundo dos fundos imobiliários que se chama FOF, ou seja, fundo de investimento em outros fundos. É um fundo de fundo, basicamente. Esse fundo de fundo, ao invés dele comprar imóveis ou então títulos imobiliários, ele compra outros fundos imobiliários que já existem. Ou seja, você compra esse FOF e é como se você já tivesse uma carteira com vários fundos imobiliários. Você não precisa estar analisando e procurando, porque já tem especialistas fazendo isso por você. Então o FOF é muito interessante. E eu dei uma olhada e encontrei vários fundos imobiliários aqui que eu gosto muito. Você está vendo aqui esse HSML 11, por exemplo, era um fundo que eu investia bastante e eu gosto, é um fundo de shoppings e tal. Então eu encontrei aqui vários fundos que eu já investi, que eu gosto, e que para mim fazem sentido, beleza? Além de tudo isso aqui, ele tem alguns CRIs aqui também, né? Tem uns, acho que 4 milhões mais ou menos investido em CRI. E é por isso, mais ou menos isso que eu gostei do HGFF11. Agora, bora pausar o vídeo aqui para eu voltar na próxima tela investindo esse dinheiro na prática junto com você. Bom, eu já entrei na minha corretora e agora eu vou direto para a área de investimentos aqui, vou mostrar mais e vou em ações brasileiras, né? Entrando aqui no Home Broker, que é basicamente a área em que a gente faz investimentos na bolsa de valores, né? Então, os fundos imobiliários eles estão na bolsa de valores. Eu já vou vir aqui direto, eu já vou procurar pelo HGFF11. Bom, eu já achei ele de cara aqui e vou vir aqui então em comprar. Eu posso escolher o número de cotas aqui, eu vou aumentar isso aqui até chegar mais ou menos R$ 1.000. Bom, tá bom aqui, R$ 1.035, beleza, perfeito. Vou comprar aqui e a gente volta na próxima tela. Perfeito. Sua ordem de compra foi enviada. Acabei de investir R$ 1.000 aqui junto com você, estou muito feliz, em fundos imobiliários, de uma forma didática, onde eu te mostrei vários detalhes e te provei por A mais B que é fácil demais investir em fundo imobiliário, é ou não é? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou, compartilha com seus amigos para mostrar para eles o quão fácil é investir em fundo imobiliário e como eles podem investir de maneira simples e fácil. E bora pro próximo vídeo. Segue aqui, acompanhe os nossos outros conteúdos e, além disso, se você quiser entrar numa comunidade de jovens que falam sobre investimentos todos os dias e que tem uma trilha de conhecimento não só sobre fundo imobiliário, mas sobre ações, sobre qualquer outro investimento que você quiser saber. O link vai estar aqui na descrição. Eu recomendo que você entre se você quiser acessar a maior escola digital de negócios do Brasil, beleza? Então já fiz o meu marketing aqui, agora é a sua vez de clicar no link da descrição, compartilhar, curtir esse vídeo aqui, ou melhor, dar o joinha e dar o like e a gente se vê no próximo vídeo.